Olá a todos! Chegamos ao último bloco do nosso seminário Gravado na Memória, História do Cinema Campineiro à luz de seus personagens. Para encerrarmos, eu gostaria de trazer algumas reflexões e depois disso nós assistiremos ao curta-metragem Memórias em Celuloide, de Marcos Craveiro. O objetivo inicial desse evento foi, através da disseminação de conhecimento, incentivar a preservação da memória. Conforme o seminário foi sendo desenvolvido, mais valores e objetivos foram surgindo, principalmente à medida em que eu fui registrando as contribuições dos nossos ministrantes convidados e eu fui vendo a importância de olharmos com mais atenção para a nossa história local. Refletindo sobre isso, me ocorreu que talvez ainda esteja muito presente na sociedade os ideários positivistas acerca da história. O que é a visão positivista da história? O positivismo foi uma corrente filosófica do século XIX, inspirada em princípios iluministas, que defendia o progresso da sociedade baseado no avanço científico e que entendia a sociedade humana como parte da natureza e, portanto, regulada por leis gerais equivalentes às leis que controlam o universo material. Isso permitia a compreensão dos fenômenos humanos de maneira científica, através de método e rigor científico. Esse modelo de crença no progresso acabou caindo em desuso. Isso porque, à medida em que havia muito avanço tecnológico, também surgiam inúmeros conflitos e, inclusive, a eclosão de guerras como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa corrente teve um papel muito importante na consolidação das ciências sociais e, inclusive, elevou a disciplina da história ao patamar de uma ciência reconhecida academicamente. A maneira positivista de se pensar a história defendia a possibilidade de se narrar um acontecimento do passado exatamente da forma como aconteceu e limitava essas narrativas a eventos políticos e a vida de homens considerados importantes, além de somente considerar fontes históricas os documentos escritos oficiais. Isso também acabou definindo a maneira de se ensinar a história nas escolas, se resumindo apenas a fatos e datas a serem decorados e conhecidos e não interpretados criticamente. Infelizmente, a sociedade ainda carrega muito dessa visão positivista da história. Eu vou pedir agora para vocês pensarem em uma pessoa importante para a história, um personagem histórico, ou melhor dizendo, um agente histórico. Provavelmente vocês pensaram em alguma figura política do passado, como um imperador ou algo do tipo, não foi? Hoje, não é mais dessa forma que os historiadores veem a história. Depois da corrente positivista, vieram outras, aí já no século XX, que trouxeram novos olhares, como a escola do Zanalli e principalmente a nova história. Entre as diferenças dessas interpretações está o interesse por qualquer atividade humana ao longo do tempo, ao invés do interesse exclusivo quase aí por eventos políticos. Também a pluralidade de fontes históricas, o que antes eram apenas documentos escritos oficiais, agora, com essas novas correntes, qualquer evidência da atividade humana pode ser considerada uma fonte histórica, seja ela um artefato, uma pintura, um depoimento oral, estatísticas, um filme. E essa pluralidade se estende também aos agentes históricos, a quem faz a história. A história vista de baixo permitiu conhecermos, estudarmos
e valorizarmos a história de pessoas anônimas também. E a partir de então, nós não consideramos apenas as figuras, entre aspas, importantes, como as únicas pessoas que fazem a história, mas passamos a entender também que todos os seres humanos fazem a história. Todos nós fazemos parte da história e somos também agentes históricos. Todos nós fazemos a história. Essa pluralidade acabou redefinindo, né, o que considerava-se história. Não que os personagens e eventos políticos, os documentos escritos e oficiais foram descartados. Surgiram novas temáticas, novas fontes, novos agentes, mas esses eventos e fontes continuaram e continuam sendo estudados, só que eles ganharam novas interpretações e novas perspectivas. Apesar das primeiras mudanças, né, na maneira de se ver a história terem surgido a partir de 1929, muitos materiais didáticos ainda têm aquele perfil positivista, político, oficial, narrativo da história, e muitos dessa visão ainda está presente na nossa sociedade. Então, eu acredito que esse seja um dos motivos que faz com que a gente não valorize devidamente a história local, nem os seus personagens, porque nós estamos sempre em busca de uma grandiosidade para ser reconhecida como história. Mas quem define o que é grandioso? Com os novos modelos de se pensar a história, o cinema e os filmes também passaram a ser observados e estudados a partir de perspectivas históricas. Para um historiador, um filme acaba passando muito mais informações do que ele pretende passar. Isso porque um filme é uma produção humana. Então, ele pode informar muito sobre as pessoas que produziram esse filme, as suas mentalidades, as suas visões de mundo, assim como aspectos da sociedade onde essas pessoas estão inseridas. Nas palavras de Marc Ferro, o filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, é história. O que não aconteceu, as crenças, as intenções, o imaginário do homem, é tão história como a história. Além de fonte, os filmes também podem ser considerados agentes transformadores da história, levando em conta que eles são meios de comunicação em massa e formadores de opinião em potencial, né? Quando eles utilizam diversos recursos para disseminar determinado discurso, sejam filmes fictícios ou não. A impressão do real, que Jean-Claude Bernardetti coloca como a grande responsável pelo sucesso do cinema, ela realmente nos influencia muito e nos convence. Você sabe quem é essa mulher? E essa? Pois bem, as duas imagens são de representações da mesma pessoa, Cleópatra VII. A diferença é que uma imagem é um busto esculpido na época da Cleópatra VII mesmo, aproximadamente em 35 a.C., e a outra imagem é a Elizabeth Taylor representando, né, a própria Cleópatra VII em um filme nos anos 60, mais ou menos aí 2000 anos depois da existência da Cleópatra. Qual será que chega um pouquinho mais próximo da realidade? Esse é um exemplo, né, de como os filmes, de como o cinema influencia o nosso imaginário. Quando a gente pensa em Cleópatra, é quase impossível não pensar nessa caracterização da Elizabeth Taylor. E eu trago aqui Peter Burke. O poder do filme é que ele proporciona ao espectador uma sensação de testemunhar os eventos. Este é também o seu perigo, porque essa sensação de testemunha é ilusória. Nós também podemos pensar nos filmes como registros e mantenedores de memória.
E o registro das memórias e, consequentemente, né, a sua preservação é algo extremamente importante, porque nós nos esquecemos com muita facilidade. Nós nos esquecemos das coisas simples, das coisas do dia a dia mesmo, e também dos fatos históricos da humanidade e do que nós podemos aprender com eles. Assim como é importante conhecer, é importante lembrar. Para nos lembrarmos, né, das atividades do nosso dia a dia, nós costumamos escrever o que nós temos que fazer em algum papel, em alguma agenda. Os arquivos, eles acabam tendo uma função parecida, só que além deles não deixarem a gente se esquecer, eles auxiliam na interpretação e na construção da memória coletiva. Sobre memória, Pierre Nora coloca que quanto menos a memória é vivida no interior, mais ela tem a necessidade de suportes exteriores. Isso nos dá uma pequena noção, né, da importância dos arquivos e da sua preservação. Os arquivos nos ajudam a nos lembrarmos, né, da história e de aprendermos com ela. Isso sem dizer que as informações que cada arquivo, que cada fonte histórica carrega, são inesgotáveis. Por exemplo, uma filmagem despretensiosa pode ser uma fonte dos mais diferentes temas de pesquisa. E essa fonte, devidamente preservada, pode servir aos historiadores do futuro de maneiras que nós nem imaginamos. Essas, então, são as reflexões finais que eu quis trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado muito esse seminário. Eu criei um quiz para quem quiser testar os seus conhecimentos, com perguntas relacionadas a cada bloco desse seminário. Então, para quem quiser, o link está aqui na descrição, logo abaixo do vídeo. Nós assistiremos agora o curta-metragem Memórias em Celuloide, de Marcos Craveiro. Boa sessão a todos e muito obrigada. A cinematografia foi um encantamento para mim até hoje. E eu tive a felicidade de acompanhar toda a evolução do cinema. O meu nome é Henrique de Oliveira Júnior, eu nasci em Valinhos, em 13 de setembro de 1920 e morei em Valinhos até aos 5 anos de idade, quando eu mudei para Campinas, porque a gente precisava sair da fazenda, meu pai é administrador, e nós tínhamos que aprender alguma coisa aqui numa cidade grande. Aí, em 1926, eu comecei a conhecer a cidade e meus irmãos iam ao cinema no Cine Coliseu, que ficava no Largo Carlos Gomes, que tinha uma programação muito interessante. Gostei muito do cinema, tive uma inclinação muito grande e comecei, ao invés de assistir os filmes, eu ficava na porta da cabine olhando os projetores, naquela projeção dos filmes, que naquela época eram 2 projetores, e tinha na cabine um operador e um ajudante. Aos 8 anos de idade, depois daquele entusiasmo pelo cinema, eu ganhei do meu irmão Carlos, que era dentista, uma máquina fotográfica de caixotinho, e eu comecei a fotografar e aprendi a revelar o filme também. Esse gosto foi muito grande pela imagem e eu comecei a me dedicar mais ao cinema. Eu cheguei depois aos 14 anos e fui ao cinema e falei com o gerente se queria me colocar como praticante de cabine para conhecer melhor. Ele achou que eu era muito jovem e muito franzino para aquele tipo de trabalho. Mas eu insisti tanto que eu queria aprender a funcionar na cabine que ele me arranjou um lugar e eu fiquei aí aprendendo na cabine e trabalhando. Esse era um cinema em Sousas, que eu exibia filmes de 1939
a convite do padre Casimiro Gomes de Abreu, porque lá tinha projetores para fazer um cinema público, e fiquei sócio do cinema, tomando conta do cinema em Sousas. Aqui foram exibidos grandes filmes que fizeram sucesso na época. Esta foto mostra esse projetor de cinema de 35mm sonoro que eu construí de 1938 a 1942. Um sonho que realizou porque eu sempre lutei para ter uma máquina de cinema e cheguei ao ponto de construir essa máquina que tinha quase 900 peças e mais ou menos 800 quilos. O senhor Henrique de Oliveira é uma personalidade histórica, né, da maior importância para a história cultural do Brasil. Essa fotografia mostra os elementos de São Paulo da Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema, visitando a cidade e conhecendo o projetor de 16mm que eu construí em 12 meses e hoje se encontra no Museu da Imagem e do Som. Desde 62 nós temos tido uma atividade constante. É desde esse período que eu passei a admirar muito mais o Henrique, além da sua capacidade de trabalho que eu já conhecia, a sua capacidade artística, tanto como fotógrafo, grande fotógrafo que era, quanto um realizador de cinema. O meu entusiasmo pela fotografia e pelo cinema me fez adquirir com muito sacrifício, a longo prazo, essa câmera Payard Bolex de 16mm. Primeiramente eu realizei um filme em Valinhos em 1952, Lição Merecida. O misto de um cowboy com garotos de 10 a 12 anos, que foi um filme muito interessante. Essa câmera também participou da realização do filme do Cine Clube Universitário, que foi um pedreiro. Depois também o artista. E eu fiz também um curtíssima-metragem para o Festival Jornal do Brasil em 1969 e ganhou o prêmio em terceiro lugar, o melhor filme em 16mm. O festival exigia um filme de 90 segundos. O filme chamava Ser. E ele começava com o despertar de um relógio de uma criança que nascia. E o tic-tac de um relógio marcou a passagem do tempo, os 90 segundos do filme. Circundado por uma silhueta de buraco de uma fechadura que se abre e se fecha com o nascimento e com a morte. Essa visão sintética, coesa, capaz de contar uma história com começo, meio, fim, conflitos, resoluções, como se fosse uma narrativa, um romance, um conto, uma novela, em apenas 90 segundos, entendeu? É de uma criatividade realmente, por todos os motivos, admirável. Seu Henrique de Oliveira Júnior, eu vejo como uma espécie de uma referência do audiovisual em Campinas, né? Uma referência que se fez a partir do autodidatismo, numa época em que a cultura visual só era apreendida dessa maneira mesmo. E o seu Henrique deu um forte tom autoral para os seus trabalhos. Com a filmadora Bollier, eu filmei o filme Tabela, é um filme que tem mais de 25 prêmios, inclusive internacionais.
Filmei também Bailado. E filmei um filme sobre Eduardo Belgrado. E no cinema, principalmente na produção dele voltada à ficção, uma preocupação muito existencialista, um pouco no bojo daquilo que acontecia nos anos 60, 70, o auge de Godard, de Bergman. Então ele filmava, assim, pequenas indagações sobre a existência mesmo, sobre a vida, sobre o sentido da vida, com um olhar muito inquieto, que faz dele, com certeza, alguém a ocupar um lugar muito importante na história do audiovisual em Campinas. Um dos maiores orgulhos da minha vida foi ter fundado o Museu da Imagem e do Som de Campinas em 1975. Isso aqui é a amostra do cartaz do último Festival de Filmes Super 8 em 1983. Foram realizados 10 festivais em Campinas, no Centro de Ciência, Letras e Artes, com uma equipe de abnegados do cinema. Nós começamos então com esse grupo a realizar o Festival de Super 8 em Campinas, o que conseguimos realizar por cerca de 10 anos. Um movimento anual de 280 a 300 filmes por festivais. Os filmes eram censurados por 5 censores de São Paulo que vinham a Campinas para fiscalizar os filmes. Eram os filmes corajosos e bem feitos. Esta peça sobre a mesa de madeira é uma das primeiras filmadoras realizadas no mundo pela França no século XIX, e a filmagem era realizada à mão através desta manivela que virava e toda a base de madeira onde era colocada a objetiva, e esta caixa era o suporte para o filme, a película de 30 metros. Essa câmera filmou em Campinas o filme João da Mata, por Tomás de Túlio, que foi o operador, e agora está em poder do Museu da Imagem do Som. Depois de uma recuperação feita por mim, que ela estava em estado lastimável, e eu consegui deixá-la com esse aspecto funcional e bonito. Assistindo o seu filme, observa-se que a cena da luta ainda é muito boa, mas precisa se considerar, além disso, que filmado com uma câmera pesadíssima, sem movimento vertical, sem movimento horizontal, para filmar esta luta foi necessário 2 pessoas segurando a câmera, e eu, naturalmente, ao mesmo tempo que virava a manivela, tinha que empurrar a câmera para mais perto, mais longe, levantar, ir para o lado. Nós tivemos uma ocasião muito importante em Campinas, quando foi feita uma recuperação do filme João da Mata, que eu fui convidado pelo diretor e pelo Dr. Marino de Giatti, que tinha em poder o filme, e eu recuperei totalmente. Foi exibido mais ou menos para 2.000 pessoas no Teatro Municipal, e foi um sucesso. Depois, na ocasião, foi para São Paulo, ficar na Cinemateca, onde, devido a ser filme de nitrato e acetato, ele se inflamou e perdeu quase todo o filme, salvando-se algumas cenas. É uma pena que se perdeu esse material. Fiz mais de 80 filmes em minha carreira, entre curtas e médias metragens, e muitos premiados em festivais no Brasil e exterior. Então, com certeza, é alguém ainda a ser redescoberto, porque o cinema que ele fez tem uma dimensão de importância não só para Campinas, mas para todo o Brasil.
Minha paixão sempre foi, é e será sempre o cinema.